Para quem não sabe, meu nome é Neia Nascimento, eu sou assessora de casamento e hoje eu vou falar sobre como fazer para criar a sua lista de casamento. A primeira dica que eu quero dar pra gente fazer essa lista de casamento é uma dica que eu já dei em outras lives, em outros momentos, que eu sempre falo da importância da gente ter uma lista de casamento. Por quê? Quando a gente começa o planejamento do casamento, tudo gira em torno de quantidade de pessoas. Não dá pra gente começar a procurar o espaço do seu casamento, pensar no buffet, pensar em todos os outros itens, sem saber para quantas pessoas que a gente está fazendo essa festa. É muito importante que vocês coloquem isso na sua cabeça e não tirem mais. Então, pensou, sei lá, tô noiva, vou casar. Qual que é o primeiro ponto que eu tenho que fazer? Cria uma lista de pessoas, pensa na quantidade de pessoas que você quer para esse evento. Porque de repente você pode ter vários cenários de casamentos. Pode ser um elopement, pode ser um mini wedding, pode ser um micro wedding, pode ser um casamentão, pode ser casamentinho. Gente, isso vai depender da demanda de vocês. Então, se vocês não colocam isso como prioridade já no início do planejamento, é muito provável que vocês vão se perder no meio do caminho. Vocês podem fazer contratações que não sejam tão efetivas para o casamento. Isso vai afetar em custos, obviamente vai ficar tudo muito mais caro. Isso vai afetar também, às vezes, até no relacionamento de vocês, porque vocês vão ficar naquela briga de tipo, você podia ter visto, não, você podia, não, você... E assim, é um jogo de empurra que a gente não tem muito mais o que fazer depois que já se começou. Então, primeiro ponto na hora de começar o planejamento é criar uma lista de presença, de convidados. E aí a gente vai para pensar em como que a gente faz essa lista. Geralmente, eu gosto de criar 3 listas, uma lista A, B e C. Aquela lista A é aquela lista geral, que eu coloco todos os convidados que eu quero chamar para o meu casamento. É aquele cenário ideal, né? A gente sabe que a gente sempre tem que adaptar a realidade ao quanto a gente tem para investir, o que a gente pode, o quanto a gente quer investir no casamento, mas a primeira lista é a geral, coloca todos os seus amigos, toda a família, todos os vizinhos, aquelas pessoas que vocês querem no dia do casamento. A lista B é a lista do imprescindíveis. Dessa lista A, você vai desmembrá-la e colocar ali separadinho quem são as pessoas que realmente não podem faltar. Então ali você vai colocar aquela parte da família que é mais próxima, você vai colocar os amigos que são mais próximos, as pessoas do trabalho que são mais próximas, as pessoas que realmente você não conseguiria pensar em casar sem aquelas pessoas ali. Essa é a lista B, a lista de imprescindíveis. E a lista C é o do e se der. É a lista do, olha, a gente está começando a ter bastante pessoas que não vão poder ir, então a gente vai incluindo outras pessoas. Ou quando você vai fechar com espaço, você percebe que você tem um pouquinho mais de orçamento, o e se der começa a entrar e valer a lista real. Então, por que é importante que vocês tenham esse número desde o começo? Como eu disse, todos os números de em torno do seu casamento, eles vão girar em base com essa quantidade de pessoas que você vai ter no casamento. Então, já faça a sua lista A, B e C. Para que a gente usa essa lista também? Quando a gente tem uma lista A, B e C, na geralzona, eu já sei quanto será meu melhor cenário para a gente pensar no espaço. Então, vou dar um exemplo. Se na sua lista geral você tem 300 convidados, vai ser muito difícil, não é impossível, né? Mas vai ser muito difícil a gente fechar um espaço para 50, para 70 pessoas. Provavelmente a gente vai ter um espaço um pouco maior, entende? Então, por isso que a gente tem que programar isso desde o início. Então, sempre façam a lista A, B e C e vocês vão revisitando isso, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre esse ponto específico. Quando vocês estiverem criando a lista de presença, a lista de convidados, já façam um serviço para vocês mesmos, noivos, e separem a lista por famílias. Então, coloca lá, no convite da Neia, Neia e o Renan, no convite da Maria, Maria, João e o Pedrinho, que é o filho dela. Já separa por famílias. Mas, Neia, para que eu vou ter esse trabalho? Para nada. Não é para nada. Separar por famílias vai ajudar vocês em alguns aspectos. O primeiro é que quando a gente for criar os convites do casamento, os convites são nominais à família. A gente não entrega, se é uma família de 5 pessoas, a gente não entrega 5 convites. A gente entrega um convite em nome de toda a família.
Então, quando você já faz essa priorização na sua própria lista, você não tem um retrabalho de ficar depois mexendo nisso, modificando tudo de novo. Então, já separa antes de tudo todas as famílias, todos os grupos. Se você vai mandar um convite só para o trabalho, ou se você vai mandar um convite para fulano, para ciclano, quantas pessoas tem dentro desse convite, já deixa isso tudo muito desenhadinho. Como eu já falei, quando vocês fazem todo o preparo no pré-casamento, é muito difícil a gente ter um problema no decorrer. Tudo que é planejado não sai caro. Então, a gente se organizando antes, com certeza vai ser sucesso. Outro ponto que eu gosto de citar sempre é para a gente fazer a separação de crianças. Muitas vezes o espaço ou a gastronomia, eles cobram crianças a partir de X idade. Não existe uma regra. Tem espaços que vão cobrar a partir de 5 anos, tem espaço que é a partir de 7, tem espaços que vão falar até 5 anos eu não cobro, de 5 a 10 eu cobro meia. Não importa. A gente tem que pensar, quando a gente separa em crianças, em 2 aspectos. O primeiro aspecto é se são pagantes ou não pagantes. Então você vai fazer essa divisão e vai colocar a idade média da criança quando for o casamento, gente. Lembrem-se disso, não adianta se você está se programando para casar agora em março, abril, fazer uma lista. Aliás, se você está programando para se casar em março, abril de 2022, 2023, daqui 2, 3 anos, você vai fazer uma lista com a idade que a pessoa tem agora, que a criança tem agora. A criança agora tem 7. Até seu casamento ela vai ter 8, 9, 10. Aí ela já se torna uma pessoa pagante. Então sempre calcule com a data da criança na expectativa ali da época que você quer se casar. Quando você faz essa separação, você já consegue identificar na sua lista quem são os pagantes e quem não são os pagantes. Tem muitos casais, já fiz casamentos assim que tinham, sei lá, 30, 40 crianças. A gente até brincava que parecia uma festa infantil. E não é uma festa infantil, né? Mas a gente tem uma família que tem bastante crianças, então a gente tem que adequar alguns pontos. O segundo ponto que é importante a gente separar por crianças é a gente entender que a criança ela pode não pagar, ela pode não contar como item pagante para a gastronomia, mas a criança vai sentar, a criança ela ocupa o espaço. Se você for fazer divisão de mesas, você tem que colocar essa criança junto na mesa com a família, a menos que você tenha aí uma recriação, aí um outro ponto, outro cenário. Mas essa criança, ela existe, ela tá ali. Então, ela tem que ser contada do início ao fim. Não é porque ela não é pagante que ela não entra na sua lista. Muitas vezes eu vejo casais que acabam cometendo esse erro de, é uma criança, não vou pôr na lista. Não, tem que estar. Essa criança, ela conta como uma pessoa, ela pode não contar como pagante, você não vai pagar para ela estar lá. Mas com certeza você precisa ter um espaço para ela, você precisa demandar alguns itens para essa pessoa, certo? Dentro da sua lista, é importante você colocar também, você já destacar ali nessa sua lista, que isso facilita também, não é uma regra, mas isso facilita. Já sinaliza quem são os padrinhos, possíveis padrinhos, e os convidados especiais. Digo isso por quê? Primeiro, os padrinhos, porque quando você começa a fazer o planejamento e você já tem uma lista de convidados, você já tem uma lista de padrinhos, você já entende qual é a demanda do seu casamento. Então, você não vai procurar um espaço que ou não caiba a quantidade de convidados que você quer, ou não te permite, sei lá, você tem 10 casais de padrinhos, o espaço só permite 2, 3. Você não vai, uma coisa não vai ornar com a outra. Quando você tem toda a expectativa do seu casamento já alinhada no começo, você não erra lá no final. Não vou cansar de dizer isso. Então, já deixa isso revisado ali. Já destaca, olha, fulano talvez seria meu padrinho, fulano talvez. Já deixa essas pessoas sinalizadas. E convidados especiais, quando eu digo isso, são pessoas que podem ter alguma mobilidade reduzida, podem ser pessoas que necessitam de uma atenção especial. E quando a gente já tem na nossa lista de convidados uma pessoa que necessita de um cuidado especial, vou dar um exemplo de um cadeirante. Se eu já tenho entre meus convidados, meu pai, minha mãe, minha tia, uma pessoa que eu quero no meu casamento, eu já sei que ela é cadeirante, eu preciso ter no mínimo as condições importantes para essa pessoa estar no meu casamento. Eu preciso ter um acesso para ela subir a rampa, uma rampa de acesso ou um elevador, algo que dê acesso a essa pessoa. Eu preciso ter um banheiro para pessoas especiais. Então, assim,
Quando você já tem um convidado que requer uma atenção especial, já desde o começo do seu planejamento, já priorize isso. Quando você for fazer as visitas nos espaços, você vai perguntar: tem espaço, tem rampa de acesso, tem isso, tem aquilo? Já deixe isso alinhado, porque depois que você já fechou o espaço, você lembra que sua tia, avó é cadeirante e ela não vai conseguir subir. Já pensou o quanto isso é chato? Se é uma pessoa importante para você, o quanto essa pessoa não vai se sentir excluída da sua vida, de tipo, nossa, ela não pensou, é o mínimo. Então, quando você já coloca na sua lista, facilita de você visualizar e você consegue definir ali se você precisa ou não tomar algum cuidado nas suas contratações para que essa pessoa se sinta querida, chegue no lugar e se sinta ali acolhida, sabendo que ela tem todas as possibilidades como todos os outros convidados. Tá legal? Outro ponto, esse é mais polêmico, na verdade. Aí é uma dica de assessoria, isso vocês fazem ou não, vai muito de acordo com cada casal. Mas, geralmente, eu sugiro para os casais deixar uma folga para as famílias. Então, sei lá, a noiva vai lá, conversa, senta com a mãe, com o pai, com a família e faz assim: ó, mãe, essa é a minha lista, essa é a minha possibilidade, eu pretendo casar para 100 pessoas. Eu tô chamando a tia tal, eu não tô chamando a vizinha ali, a amiga da sua vizinha, tudo bem? Checa isso no começo, porque eu já vi diversos casais, assim, mais de um. Quando eu digo diversos, é literalmente muito mais de um casal que acaba não abrindo a lista para os pais que estarão tão presentes no casamento como vocês. Pode ser que não ajude financeiramente, mas eles te criaram, eles te deram a vida, eles querem comemorar esse momento com vocês. Então, muitas vezes, eles querem chamar pessoas que para vocês não é tão importante, mas para eles é. Então, tenta identificar se essas pessoas que eles querem chamar, se você consegue adequar a sua agenda, ao seu escopo de casamento. Digo isso porque depois que a gente já tem um espaço contratado para X pessoas, e a gente às vezes não tem a flexibilização do espaço da gente aumentar a lista, às vezes é um espaço menor que a gente não cabe. Então é muito importante que você já alinhe isso com a sua família. Já fecha um número, sei lá, fala: pai, mãe, eu vou te dar aí 6 pessoas para vocês incluírem. Aí você vê se você quer o tio ou a tia, se você quer isso ou aquilo, se quer o vizinho ou o parente, não importa, mas deixa isso aberto. Quando chega mais próximo do casamento, isso costuma ser um item que gera uma discussão, muitas vezes entre o casal e entre as famílias. Se vocês já no início do planejamento, quando vocês estão montando a lista de convidados, vocês já determinarem se vocês vão ou não dar algumas pessoas para a família, isso já fica alinhado, e o alinhado, combinado, não sai caro. Já citei várias vezes. Então, deixa isso refinado com as suas famílias, já explica, abre o jogo. Se é uma questão financeira, de repente seus pais podem ou não ajudar. Se não, se é uma questão de gosto, quero ter um mini wedding, um micro wedding, tudo bem, também, mas aí eu acho que é importante vocês abrirem isso para a família de vocês, para que vocês não gerem um desconforto lá na frente. Muito mais próximo do casamento, os noivos estão mais cansados, parece até que o trabalho começa a ficar mais intenso. E aí ficar resolvendo esse tipo de picuinha é muito chato. Os noivos eles vão se cansando e o planejamento ele se torna massivo. Ele se torna um fardo ao invés de ser uma coisa gostosa. Então, se vocês deixarem isso alinhado antes, não tem erro. Próximo item também é meio próximo aí sobre isso, mas deixe uma folga na sua lista. Se sua lista tem 100 pessoas, você vai contratar, pensa assim que você vai contratar para 100 pessoas, porque a gente tem a quebra. Mas se sua lista tem 120, talvez não dê para a gente contratar só para 100. Talvez seja necessário aumentar uns 5, 10 pessoas. É importante vocês deixarem uma folga. Por quê? Quando a gente planeja um casamento, a gente quase nunca, já aconteceu casos de planejar ir para um mês depois, mas assim, quase nunca a gente planeja um casamento para acontecer daqui a um mês. Geralmente é daqui a um ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Eu já tive casais de vários formatos ali. E aí, entre esses 2 a 3 anos, muita coisa pode mudar. Seus amigos que não tinham uma namorada, agora tem.
Pode até ter casado antes na sua frente. O seu amigo que não tinha um filho, agora tem. O fulano que era casado se separou. Então, assim, deixe uma folga para vocês fazerem esses pequenos ajustes quando estiver mais próximo do casamento. Por quê? É um típico ajuste que você não tem controle. Eu já vi casos de noivos falando, ai, meu irmão começou a namorar e agora não tem mais como chamar a namorada dele, não tem mais espaço. O que aconteceu? Teve que pagar mais, óbvio que teve que pagar mais, porque não tem como você chamar o irmão e não chamar a namorada. Então, se você já faz esse ajuste desde o início, não tem por que ficar nada solto, não tem como ficar nada preocupante lá na frente. Já deixa uma folguinha, não precisa ser 50 pessoas, óbvio que não, mas deixa umas 2, 3 pessoas para esse caso da nova namorada, da nova esposa, do filho. Assim você não vai ter erro. A gente peca, nunca vai pecar pelo excesso, a gente sempre vai tentando ali prever tudo o que pode acontecer no casamento, beleza? E aí um ponto peraí, deixa eu antes ver a pergunta da Andrea. Quanto tempo eu preciso finalizar a lista? É melhor contratar para mais ou para menos? Sempre a gente contrata para menos, mas a gente tem que pensar em um espaço que tenha estrutura para mais. Exemplo, se você tem uma lista de 200 convidados e você já tem ali naquela lista, sei lá, a gente sempre tem aquela análise de cada um dos nossos convidados. A gente tem uma lista de 200, mas né, olha, só vai uns 170, vou fechar para 150 e aí se precisar eu acrescento. Beleza, super tranquilo. Você vai fazer 2 coisas. A primeira já vai reservar um orçamento para fazer esse acréscimo de pessoas, porque a gente está falando aí de um salto muito grande de convidados. E você também vai procurar um espaço que tenha a capacidade de atender 200 convidados. Mesmo que você permaneça nos 150, que você consiga enxugar a sua lista, é melhor a gente ter espaço para receber mais pessoas do que a gente simplesmente não ter. Vocês não têm noção do quanto é chato, quanto é complicado quando a gente chega num espaço. Imagina você convidado, você chega no espaço e simplesmente não tem mais lugar para você. Você pensa o quê? Que é desorganização, que foi falta de consideração. Você pensa um monte de coisa. Então, pensem sempre no espaço que tenha a capacidade que você precisa, mesmo para esse para mais, e que te dê a flexibilidade para você fechar um pouquinho menos, para depois você aumentar. Por quê? Para o casamento, o céu é o limite, já falei isso várias vezes. E geralmente, assim, se não 100% dos locais, 98% dos locais, eles vão te permitir o quê? Acréscimos. Mas eles não vão permitir que você diminua. Então, uma vez que você fechou o seu casamento para 150 pessoas, você pode aumentar para 170, você pode aumentar para 200, havendo capacidade, você pode aumentar. Agora, se foi o contrário, você fechou para 200 e depois você vai fazer essa lista e percebe que você só tem 150 pessoas, aí, meu amigo, você vai ter que fazer 50 amizades, porque o buffet ele não vai te devolver o dinheiro, não tem como. Todas as festas, elas são planejadas com aquilo que vocês pediram. Então, não tem como diminuir, mas tem como acrescentar. Fechem sempre um pouquinho a menos, cerca de 15 a 20% a menos. Façam a confirmação de convidados e aí vocês vão ter um número mais real. E, se necessário, vocês fazem o acréscimo junto ao buffet. Como eu disse, já reserva o dinheirinho para depois vocês não falarem que vocês gastaram mais do que vocês planejavam, certo? Ficou claro? Obrigada, Andrea. Que bom que ficou. Se precisar de mais alguma coisa, pode mandar aí. E aí, voltando ao centro aqui, tem outro ponto que eu sempre falo para os noivos, que a lista, ela é como se fosse o seu orçamento. Você tem que revisitar. Não importa. Lembra que eu já citei aqui que às vezes a pessoa que não tinha namorado agora tem, a pessoa que não tinha filho agora tem. Isso tudo você vai tendo que acrescentar. A gente planeja o casamento geralmente, como eu disse, 2 anos, 1 ano, 3 anos de antecedência e tudo modifica na vida de muitas pessoas. Às vezes até aquele amigo que era amigo não é mais tão amigo nesses 3 anos. E aí você desiste de chamar. Ou aquela pessoa que você nem sabia que você ia conhecer, ela se torna seu melhor amigo e aí você precisa acrescentar. Então, é importante que você revisite essa lista e vá fazendo essas pequenas modificações. Não existe um prazo. Mas a cada 2, 3 meses, entra lá na lista,
Veja se está de acordo com o que vocês querem, porque conforme vocês forem fazendo as próximas contratações, vocês não terão problemas com isso. Legal? E aí tem uma dica extra sobre quantidade de convites. Não é sobre necessariamente convidados, mas é meio que uma junção. Quando a gente tem uma lista de convidados muito bem escrita, a gente consegue definir quantas pessoas temos e quantas famílias temos. Lembra que a gente faz o convite por família. Então, quando a gente vai fazer esse convite por família, a gente já vai ter lá, sei lá, por exemplo, eu tenho 100 convidados, eu tenho 45 famílias. Então, você já precisa, obrigatoriamente, de 45 convites. O que é importante vocês pensarem? Sempre peguem 15% mais ou menos de convites a mais. Por que isso? Quando a gente faz o convite, a gente fecha um valor e imprime este valor, tudo gerado em cima desse valor. Geralmente, as lojas de convites, elas têm um pedido mínimo. Então, depois que você fechou, passou 2 meses, aí você começa a entregar, você percebe que você só precisa mais, são mais 5 convites, né? Imagina que eu vou pagar mais do que isso. E aí você vai lá ver e a loja precisa de no mínimo 20. O que acontece? De novo, né? Entendam que tudo gira em torno de planejamento. Se você não se planeja corretamente no início, você vai gastar mais. É essa reclamação que eu vejo de todos os casais. Eu gastei mais do que eu precisava, mais do que eu queria, mais do que eu planejei. Você revisitou lista? Você revisitou orçamento? Você foi seguindo o seu planejamento? Não, nem fiz. Fui contratando. Peguei uma lista lá na internet e fui dando check. Tem motivo, né, gente, para você ter gastado mais. É igual quando a gente faz uma obra em casa. Quando a gente faz uma obra em casa, a gente define, a gente contrata lá um engenheiro, um arquiteto, mestre de obras, a gente contrata, a gente calcula a quantidade de pisos que a gente precisa comprar. A gente não compra muito mais e nem muito menos, porque a gente sabe que vai faltar. Por que com o casamento vocês querem fazer diferente? Não tem sentido, gente. Com o casamento é a mesma coisa. Se vocês se planejarem certinho desde o começo, não tem erro. Vocês não vão se perder ali dentro do planejamento. Beleza? E aí, só para revisar e falar um resumão aí de tudo que a gente falou. Então, para você fazer a sua lista de casamento, primeiro você vai sentar, seja no Excel, seja no papel, como você se organizar melhor e fazer uma lista A, B e C. Eu prefiro fazer no Excel porque é mais fácil de apagar, voltar, fica fácil de você fazer a contagem, mas enfim, o que ficar confortável para vocês. A organização é de vocês. Então, vocês vão fazer a lista A, B e C, que equivale à lista geral, a lista de imprescindíveis e a lista dos e se der. Separem sempre por famílias, deixem lá separadinhos. Não importa, a família da Neia tem 3 pessoas, que é a Neia, o Renan e o Bud. O Bud é meu cachorro, mas... para exemplificar, né? Depois vocês vão separar todas as pessoas e separar por crianças. Separem as idades, como eu falei. Alguns espaços que vocês vão contratar, eles vão ter essa flexibilidade em relação às crianças. Então, vocês podem contar como uma criança não pagante, porém, essa criança está no evento. Então, o seu evento é para X pessoas. Se tem 30 crianças e 120 convidados, seu evento é para 150. Não importa se são 30 crianças. Você precisa contá-las como pessoas na sua festa. Depois, você pode excluí-las da parte orçamentária, mas você precisa contá-las como crianças e pessoas presentes na festa. Seguindo aí, já destaca na sua lista quem seriam os possíveis padrinhos, para já facilitar na hora de você fazer a escolha de igreja, de você definir espaço no altar, para você não ter aí uma quebra na sua expectativa. E reserve também, já sinalize ali na sua lista quem são as pessoas que têm alguma necessidade especial, se existe, para que você sempre cuide desse convidado também. Se é um cadeirante, se é uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida, pense em todas elas. Você, como convidado, você ia gostar de ser recebido com todas as pompas necessárias. Cuide do seu convidado também.
Depois você vai separar ali um pouquinho da sua lista, sei lá, 5%, 10% para sua família. É bom que esse apoio, além de você dar essa liberdade para sua família, para sua mãe, para o seu pai, incluírem ou não pessoas, você também divide um pouco a responsabilidade. É muito difícil da gente lembrar de todas as pessoas que são especiais pra gente de uma hora para outra. Quando a gente tem, às vezes, o apoio da nossa família, fica muito mais fácil. A gente não esquece e não erra no planejamento, porque às vezes a gente esquece uma família, sei lá, uma família de 10 pessoas. Poxa, uma família de 10 pessoas dá uma mexida no nosso orçamento que só vendo. Então, e não é esquece por maldade, esquece porque a gente está pensando em outras coisas. Divida, então, com a sua família essa sua lista para você já projetar uma festa que seja mais próxima à realidade do seu casamento. E aí, como eu disse, deixe uma folga sempre, para mais ou para menos, para que a gente tenha aí a flexibilidade de se o fulano começou a namorar, se o fulano teve um filho, se o fulano isso, se o fulano aquilo, se o primo da vizinha da avó tá aí na festa e você aceita que essa pessoa vá para o seu casamento. Então tenha essa liberdade de folguinha ali pra gente encaixar tudo. Como uma dica extra, já falei outras vezes, façam a confirmação de convidados. Gente, isso alinha a expectativa de uma forma que vocês não têm ideia. Muitos casais viram pra mim e falaram assim, o meu primo casou no mês passado, né? E aí contratou uma festa pra 200, sabe quanto foi? 120, ele perdeu o quê? 80 pessoas. Eu pergunto, fez a confirmação de convidados? Não fez não. Tá respondido, né, gente? Se a gente não sabe, muitas vezes você vai casar num feriado, numa emenda, num dia que talvez, sei lá, é aniversário de outra pessoa que seja do mesmo círculo de amizades, a galera meio que tem que se dividir. Então, a gente precisa se organizar. Quando a gente sabe, quando a gente faz a confirmação de convidados e a gente consegue identificar que a gente tem uma quebra muito grande, sabe o que a gente faz? A gente volta lá naquela lista C que eu falei, o ICD, e começa a disparar convite, faz um convite de virtual, manda pra eles, fala, olha, infelizmente, dá aquela de louco, né? Fala, infelizmente, não consegui encontrar todo mundo, mas eu quero muito que você vá no meu casamento. E manda o convite pra pessoa. Dessa forma, você não perde o dinheiro que você já investiu, como eu falei. Se você fechou para o espaço, a gastronomia para 150, ninguém vai ser bonzinho de te devolver o dinheiro. Vai ser muito difícil isso. Então já se programe para que, se acontecer essa quebra, você consiga repor. Deixa a lista ali prontinha, que você depois é só disparar. Você não tem que ficar pensando, quem é que eu vou chamar? Não, já tá lá, a lista do trabalho, que era a lista C. Manda pra galera do trabalho. Era uma parte da galera da igreja que era uma lista C, manda pra galera do grupo da igreja. Dessa forma, você não vai investir um valor que você não tava que você não tem impacto, você não vai ouvir, você não vai ser o exemplo usado pelos noivos que falam, meu primo casou e faltou 80 pessoas. Não. Você vai ser o exemplo que vai falar, olha, meu primo casou e, nossa, não perdeu R$1, porque ele se organizou bem, ele se planejou direitinho, ele trabalhou o orçamento, ele disse que ele investiu exatamente o que ele previa, que ele conseguiu chamar todo mundo que ele queria e que não faltou nada. Seja esse exemplo. Vem comigo, eu vou te ensinar. Então é isso, gente. Deixa eu ver. Tem mais uma pergunta aqui. Quem mandou pergunta, ela não aparece, gente. Não tá aparecendo aqui no perguntas. Mas prometo, quem mandou pode me mandar aqui no direct e aí eu faço um áudio, faço um vídeo da forma como ficar mais explicado pra você não conseguir acessar a sua pergunta, certo? Mas me manda que eu respondo. Então, gente, agradeço a presença de todos vocês. Como eu falei, a ideia aqui é sempre trazer um conteúdo que te faça entender quais são os pontos do casamento para que você não faça contratações erradas, para que vocês não se sintam perdidos nesse universo, para que vocês sintam cada vez mais aquele calor gostoso que é fazer o casamento de vocês. Obrigada pela presença, obrigada, Ariane, pelo melhor assessor, adoro quando vocês comentam isso. Obrigada pela presença, até o próximo vídeo, um beijão, tchau, tchau.